Olá, meu irmão, meu amigo, nesta maravilhosa bênção de Deus de estarmos aqui mais uma vez. Eu gostaria de convidar você para a gente ouvir, meditar na palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Eu gostaria que você, assim que esse vídeo chegar até você, você pegasse a sua Bíblia e abrisse em Mateus, no capítulo 10 e o verso 32, que diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meu amigo, meu irmão, aqui Deus tem falado, Jesus está falando conosco, né? Deus tem falado conosco. E aqui eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção, que Deus está falando para mim, para você, meu irmão, que já serve a Jesus, né? Que confessa o nome de Jesus, que fala que teme ao Senhor, e também para você que ainda não teve um encontro com Jesus ainda. Aqui a palavra de Deus está falando, Jesus estava ensinando, né? Jesus é o nosso mestre que nos ensina. Então ele está aqui falando, ensinando, que aquele que confessar o nome dele diante dos homens, ele também naquele dia confessará o nome dessa pessoa diante do nosso Pai, que é o nosso Deus. E aquele que negar o nome dele, o nome de Jesus, diante dos homens, também naquele dia, ele negará diante do nosso Pai que está nos céus, que é o nosso Deus. Então, meu irmão, aqui nós vemos essa palavra, se a gente for meditar, a gente vive num mundo, no nosso dia a dia, que a gente ser crente, não basta ter um nome de crente, não basta nós dizer que somos crentes, que a gente vai na igreja, que obedece às palavras. A gente tem que fazer, falar e fazer e obedecer de verdade. Não adianta nós ser crente, dizer que ser crente e não andar corretamente. E aí o que Jesus está nos ensinando é porque tem muitas vezes a pessoa é crente, mas nega o nome de Jesus. Como assim nega? Ele tem vergonha. Da onde ele passa, ele dá o testemunho que é crente. O testemunho como? Ele, ele ser um verdadeiro crente em meio à multidão. Ele não ficar com vergonha dos seus amigos, né? Não ficar com vergonha no trabalho. A pessoa fala, você é crente? Talvez ele fica com vergonha, baixa a cabeça. Ou talvez ele é crente, mas quando ele sai no meio das pessoas, ele não parece o mesmo, né? Talvez até na escola, ele fica com vergonha de alguém chegar para ele, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Fica com vergonha. Então, aí que Jesus está falando, aquele que ficar com vergonha dele aqui na terra, também naquele dia lá, será envergonhado diante do Pai que está nos céus, né? Porque, irmãos, a pessoa que tem vergonha, que nega o nome de Jesus Cristo, ele não é um verdadeiro crente. Porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, né? Aonde o crente passa, ele tem o brilho de Jesus. Uma pessoa descrente chega para ele e fala, você é crente? Ele fala, eu sirvo a Deus pela misericórdia do nosso Pai que está no céu. A pessoa acha interessante, bonito, né? Não precisa a pessoa ter vergonha, porque isso é um erro, né? A pessoa ter vergonha e dar a paz do Senhor para o irmão, às vezes na escola, quando você estiver na escola, no seu trabalho, a pessoa chega, o seu irmão chega, dá a paz do Senhor, a paz do Senhor, meu irmão, o irmão, a paz do Senhor, com aquela alegria, né? Ali vai iluminar aquele ambiente, vai trazer aquela essência, né? Aquela essência do Espírito Santo, vai invadir aquelas pessoas, né? Não pode negar. E para você que ainda não tem um encontro com Jesus ainda, a pior coisa que tem é a pessoa negar o nome de Jesus. Aí você pode perguntar, mas negar como? Você já tem ouvido a palavra de Deus, né? Hoje o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem se expandido a todo mundo, né? A todo momento, a toda hora. Você ouve pelo rádio, você ouve pelo o celular, né? E você já conhece. E a pior coisa é quando você chega na igreja, ou até mesmo no seu lado, Deus está falando com você, entregar sua vida a Ele, aí você nega, você fala, hoje não, deixa para amanhã, deixa para a próxima. Talvez você fique com vergonha, o que que a tal pessoa vai pensar, o que que meus parentes vão pensar, o que que minha amiga vai pensar, o que meu namorado ou minha namorada vai pensar. Você fica com vergonha. E aí quando chegar lá em cima, que Jesus envergonhar de você diante do nosso Pai,
nosso Deus. Aí fica meio difícil, né? Então, seguindo essa palavra, não vamos envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é um prazer. Se a gente for pensar, irmãos, a nossa salvação, a nossa salvação, ela foi comprada com preço de sangue. Jesus não teve vergonha dele ficar na cruz do Calvário, né? Abriu os dois braços para nos abraçar, para nos salvar. Toda a vergonha estava sobre ele. Ele não mediu esforço. Ele fez de tudo para nos salvar. E hoje nós negar o nome dele, negar diante das pessoas. Ele poderia falar assim, não, meu pai, eu não vou fazer mais isso não. Ele poderia fazer isso. Eu não vou morrer nessa cruz para salvar o povo não. Mas ele recebeu toda a afronta, recebeu o castigo que nós não merecia, né? Esse acesso a Deus. Ele não se envergonhou. Toda a culpa, toda a vergonha caiu sobre ele. E hoje em dia a gente negar a Jesus, né? Por causa de amigos, por causa de coisas desse mundo, é um pecado, né, irmãos? Algo que interfere na salvação, né? Porque o próprio Deus está dizendo, aquele que envergonhar aqui, né? O próprio Jesus está dizendo, aquele que envergonhar aqui do nome dele, lá ele também irá envergonhar diante do nosso Pai que está no céu. Então, meu amigo, pense bem. Você que já fala o nome de Jesus, se você, porque hoje em dia a gente é falho, mas falha é algo que o ser humano, né? A gente está diante de Deus, ele nos capacita, mas erro é uma coisa, é você errar, sabe que que aquilo é errado e você vai, né? Por exemplo, você hoje em dia a gente sempre vê falar pecadinho, pecadão. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado, né? É igual serpente, né? Não existe diferença. Porque tal serpente, tal cobra, ela não tem veneno, não. Ela não tem veneno, mas ela é uma serpente. Ela é cobra. Ela não lhe ataca, outra já ataca, mas é serpente. Assim é pecado. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo que entristece o Espírito Santo de Deus é pecado. Então, o maior pecado também que está entre esses pecados é negar o nome de Jesus, né? E naquele dia vai ser triste, né? A gente fazer tudo, né? Fazer tudo e esforçar. E por causa disso, quando chegar lá, a gente for reprovado, né? Vergonha e desprezo eterno, né? É difícil diante do próprio Jesus, né? A gente ser envergonhado diante do nosso Pai. Mas hoje, Jesus deixou essa palavra aqui para nós, né? Para nós refletir sobre isso. Então não negue Jesus. Onde você estiver no trabalho, na escola, né? Não precisa você chegar com a Bíblia debaixo do braço na escola ou no ambiente de trabalho, dizer eu sou crente, eu sou crente. Não, você é luz. Uma luz é o quê? Uma luz ela ilumina a escuridão. Todo mundo vai perceber que você tem o Espírito Santo de Deus. Vai perguntar, você é crente? Sou, graças a Deus. Medite na palavra de Deus, ali quando você tiver tempo, na sua aula vaga. Leva sua Bíblia dentro da mochila. Quando lá você estiver lá, você começa a meditar. As pessoas vão procurar informação sobre as coisas de Deus, vai pedir orientação, vai pedir conselhos. E olha você fazendo a obra de Deus, né? Ao contrário de você falar, eu não sei, né? Eu vou na igreja, mas você é crente, mas você fala, eu vou na igreja, mas fica com vergonha, meu amigo, aí não, né? Então, e você que ainda não teve um encontro com Jesus, não tenha vergonha. Jesus está falando no seu coração, é hoje. Confessa o nome dele diante dos homens, porque diante do nosso Pai que está no céu, ele vai confessar o seu nome também. E que Deus abençoe você. Valeu, um abraço, fique com Deus. Valeu.